luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressa que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a cegueira não floresça, que não haja faculdade, que o produto da vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui estamos nós, mais uma vez, para iniciarmos a nossa live desta quinta-feira. Temos falado nos últimos dias sobre coisas do coração. E nós temos aprendido algumas coisas sobre o nosso coração, sobre aquilo que nós entendemos e que a Bíblia nos ensina como coração. Eu quero dar as boas-vindas aos amados que já estão conosco, a irmã Edith, a irmã Vera, que já deram sua palavra aí, seu boa noite. Outros que eu não consigo ver agora, mas depois eu vou ver, eu vejo um por um, não é? E eu quero agradecer muito aos amados por nos dar essa oportunidade de ministrar a palavra, e gostaria de, desde já, de continuar pedindo a você que abra aí suas salas de vídeo, compartilhe aí, não é? Porque eu tenho contado com isso e tem sido muito bom. Irmã Márcia, lá de Rondônia, obrigado, viu? Deus abençoe, graça e paz aí, Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Eu quero, antes de ministrar a palavra nessa noite, eu gostaria de orar com você.
Não é? Nós temos entendido nesses dias que o Senhor tem nos chamado à reflexão, nos chamado a nos voltarmos para nós, ao ficarmos dentro da nossa casa. Foi exatamente lá que Jesus disse que se nós quiséssemos orar, devíamos entrar no nosso quarto, fechar a porta. Então o Senhor tem nos chamado a uma reflexão um pouco mais profunda acerca do nosso coração. E nós começamos falando que aquilo que Salomão lembrou, ele disse, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Algumas versões dizem, porque dele depende toda a sua vida. Não é? Então nós falamos desse guardar, desse proteger, mas também no sentido de guardar, no sentido de estar cauteloso, prudente. E aí nós falamos de ter cuidado com ele. Porque diz a Bíblia que o coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Esse negócio de fazer algo quando sentir no coração, quando o coração disser, isso é muito perigoso e nós precisamos saber onde o nosso coração está para que a gente possa entender o que ele está dizendo, se é mesmo para fazer ou não, se é mesmo para deixar de fazer ou não. Jesus disse que nós podemos estar com o nosso coração em lugares diferentes. E ele chegou a dizer, quando ele disse a respeito das riquezas terrenas e as celestes e as eternas, ele diz que onde estiver o nosso tesouro, ou seja, onde estiver aquilo que é importante para nós, aquilo que é precioso para nós, ali também estará o nosso coração. Eu creio muito que Deus, ele provou Abraão acerca de Isaac, quando ele falou para Abraão oferecer o seu filho Isaac naquele monte. É claro que nós já sabemos que Deus não queria que matasse Isaac, mas que Abraão pudesse focar o seu coração naquilo que ele realmente devia focar. E muitas vezes, se nós colocarmos numa lista daquilo que amamos mais, muito provavelmente nós corremos o risco de colocar os nossos filhos antes de Deus. Então nós precisamos trabalhar essa questão do nosso coração. Não é? E nós falamos também da preciosidade do coração, de cuidar do nosso coração, de abençoar o nosso coração, de proteger, de cuidar mesmo, no sentido de cuidado carinhoso do nosso coração. A Bíblia diz que nós precisamos aprender. Provavelmente a gente fala disso em outras ministrações, não é essa ministração de hoje. Mas que o nosso coração ele pode ser guardado em Cristo. E muitas vezes nós corremos também o risco de nos enganar e do nosso coração nos enganar. Olha isso, que coisa perigosa. Do nosso coração nos enganar, dizendo para nós que ele está já guardado em Cristo, uma vez que ele não esteja. Porque o nosso coração nos engana, porque pelo fato de sermos membros de igreja, nós já achamos que estamos guardados em Cristo. Pelo fato de fazer parte de uma denominação religiosa, nós achamos que já estamos salvos. Pelo fato de levantar as nossas mãos num dia de entendimento da Escritura Sagrada, da mensagem da palavra, nós achamos que está tudo certo, as nossas questões de pecado, as nossas questões emocionais, está tudo certinho.
E sabemos que há um processo a ser percorrido, há um caminho a ser percorrido. Inclusive, nós vamos começar falando um pouquinho de caminho mesmo hoje. E não perca isso aí. Ligue para alguém e compartilhe aí a sua sala de vídeo. Porque é muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre coisas do coração, já a parte 4. Depois que nós começamos a falar sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, a tua palavra diz que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, que nós devemos, ó Deus, guardar o nosso coração. E nós estamos falando nesse tempo exatamente isso, que nós temos entendido que o Senhor tem nos enviado, tem nos ministrado ao nosso coração, a fim de que ministremos às pessoas acerca das coisas relacionadas ao coração. Pai, então, ó Deus, em nome de Jesus, esteja agindo no nosso entendimento, agindo, ó Deus, na palavra, agindo, ó Deus, na forma de nós falarmos, para que fique bem fácil de entendimento. Ó Deus, esteja com o coração e a vida de cada pessoa que está neste momento vendo esta ministração. Eu não sei se exatamente essa pessoa está vendo no dia 2 de julho de 2020. Uma coisa é certa, se há alguém nesse momento vendo essa ministração e que, ó Deus, está com o coração angustiado, amargurado, desesperado, triste, apertado, enganado, Pai, no nome de Jesus, que o óleo precioso, que o bálsamo precioso do Senhor desça sobre essa vida, sobre esse coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor os teus filhos, as tuas filhas, que nesse tempo de pandemia estão vivendo momentos de pânico, momentos de ansiedade, momentos de depressão. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor providencie os meios, para que o Senhor, Deus, proporcione a essas pessoas uma forma de eles alcançarem novamente uma boa qualidade de vida. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra já nos direciona para isso. Mas sabemos também, ó Deus, que nós, como seres humanos, muitas vezes estamos tão angustiados. As coisas estão tão complicadas para nós, que nós não conseguimos entender o que o Senhor está dizendo. Não conseguimos entender a Sua palavra. Às vezes tem pessoas hoje que não estão conseguindo nem ler a Tua palavra. Pessoas que não estão conseguindo falar com o Senhor. Pessoas que, por uma situação de emocional desequilibrado, estão até mesmo com vergonha de falar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, visite cada família, cada vida, cada coração. Nós clamamos a Deus para que as nossas cidades, as cidades representadas nessa live hoje, a partir das pessoas que estão vendo essa live, que essa cidade possa ser grandemente abençoada pelo Senhor. Quero pedir ao Senhor pela nossa nação. E se porventura, Deus, tem outras pessoas representando outras nações que estão vendo essa ministração, que as suas nações sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus nós clamamos, Pai, porque nós cremos no poder do clamor para abrir, ó Deus, as portas das Tuas benignidades sobre nós. Então, Deus, no nome de Jesus, ministre sobre nós nessa noite. Visite o coração e a alma de cada pessoa, a mente de cada pessoa. Visite a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, Aninha, boa noite. Adenilson.
Que bom que vocês estão chegando, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é tão tremenda e que com certeza a partir de nós que estamos aqui agora, nesse exato momento, ao vivo, vendo e participando dessa live, ela será multiplicada, transmitida a muitas outras pessoas, como tenho visto nos últimos tempos. Eu louvo a Deus. E uma coisa é certa, quando nós falamos de coração, nós começamos a encontrar e a perceber quantos de nós fomos enganados pelo nosso coração durante anos. Às vezes nós deparamos com pessoas que dizem assim: pastor, depois que a gente aceita Jesus, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser alegre. Não, a Bíblia ensina a gente a nos alegrar no Senhor, sim. Mas não significa que nós somos obrigados a estar sorrindo o tempo todo, brincando o tempo todo. A gente tem momentos sim de angústia. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então essa alegria que deve permear a nossa vida, o nosso coração, é uma alegria espiritual. Uma alegria que está lá inserida nos componentes do fruto do Espírito. Então, na hora do luto, chore. A Bíblia chega a dizer assim: se tem alguém entre vós triste, abatido, a palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram. Jesus nos ensinou que felizes os que choram. Então, na verdade, nós não dá para ser feliz, não dá para ficar tão alegre vendo o mundo como está, o pecado corroendo. Não dá, queridos, para sentir o engano tomando conta do coração da igreja do Senhor. Quando nós, diante de uma pandemia, nós nos mobilizamos para orar. Diante de uma pandemia, nós nos mobilizamos para ir às ruas, para falar em um alto-falante. Quando durante uma pandemia nós nos mobilizamos para ler mais, para orar mais, para temer mais. Ainda bem que nós decidimos por isso, porém, é preciso que a gente lembre que há um engano do coração em achar que esse é um tempo difícil, que esse é um tempo de morte. Mas nós não paramos para pensar que a Bíblia diz assim: por causa de um homem, através de um homem, o pecado entrou na humanidade. E o pecado alcançou todo mundo. Paulo diz aos Romanos: porque todos pecaram, não há distinção. Todos pecaram e separados ficaram da glória. Essa pandemia que alcançou, essa pandemia mundial que atravessou os séculos, que atravessou gerações e que tem vindo no decorrer da história matando pessoas, destruindo famílias, destruindo igrejas, destruindo amizades, matando pessoas todos os dias, através dos roubos, dos assassinatos, dos estupros, de tantas outras violências. Essa pandemia que tem matado todos os dias e nós não temos ajoelhado na rua por causa dela. Ela é a pior, porque a pandemia do coronavírus vai passar. Vai se descobrir um antídoto. Uma vacina. Porém, a pandemia causada pelo pecado, existe um antídoto, que nós não precisamos sair de casa e ir no posto médico.
Não precisamos sair de casa e ir no templo. Mas Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque entendem que por ela vocês vão alcançar a vida eterna, e não queres vir a mim para teres vida. É por isso que a palavra de Deus fala assim: esse povo me honra com os lábios e o seu coração está longe de mim. Coisas do coração. Essa pandemia assusta, porque ataca as questões científicas, tecnológicas, psicológicas, financeiras, sociais. E o pecado já está corroendo tudo isso há quantos e quanto tempo? Desde o início da humanidade. Queridos, a gente precisa tomar cuidado para não se acostumar com essa pandemia. Você pode reparar que quando as pessoas começam a se acostumar com ela e relaxa, os números de morte começam a aumentar e as pessoas fogem de novo, se prendem em casa de novo. Quando nós relaxamos com o pecado, ele mata mais. E nós estamos sendo enganados pelo nosso coração muitas vezes, porque o pecado jaz à porta, o pecado tem dominado o mundo, mas nós não nos mobilizamos tanto para isso. De forma intensa como para uma pandemia como essa, de convocações nacionais e internacionais de oração. Quantas vezes você já viu isso por causa da violência? Por causa dos estupros? Por causa das drogas? Por causa da prostituição? Por causa da desobediência? Coisas do coração, queridos. A Bíblia disse: olha, enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Então nós precisamos realmente estudar um pouco mais sobre coisas do coração. Eu queria hoje convidar você a caminharmos por uma direção a respeito desse assunto. Eu gostaria de pensar com você sobre uma coisa que tem a ver com o coração. Vou chamar de encruzilhada. Nós vamos chamar de encruzilhada. Mas eu gostaria de lembrar aqui de um texto que está lá em Ageu. Ageu capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 7. Quando o Senhor fala a respeito do abandono do povo pela sua casa. Eu tenho dito que o tempo veterotestamentário, quando falava de casa de Deus, falava realmente do templo. Mas podemos aplicar isso a nós, no sentido de nós não estarmos muito preocupados com o fato de que nós somos essa casa de Deus. Então o problema com as reformas, com a renovação da casa do Senhor, olha que coisa interessante, reforma. E o povo estava acomodado, cada um na sua casa, cada um se cuidando, cada um se preocupando consigo mesmo. Então o Senhor manda Ageu falar e dizer o seguinte: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Algumas versões vai dizer: considerem os seus caminhos, considere o seu comportamento, considere o seu caminhar. Então, tanto no verso 5 como no verso 7 de Ageu 1, nós vamos encontrar
aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Então eu gostaria de começar hoje dessa maneira, porque caminho é a vida, e a vida é conduzida por aquilo que o nosso coração está conduzindo, dirigindo, sentindo, falando, porque dele procedem as saídas da vida. Então o nosso caminhar do dia a dia tem a ver com decisões, com escolhas, com vontades, e isso tem a ver com o coração. A ideia de não observar as necessidades do templo, da casa do Senhor, era algo do coração, eram coisas do coração. E aí eu gostaria de lembrar também de um outro texto. O texto lá de Mateus 22, que vai falar das bodas, da parábola das bodas. E eu gostaria de pensar aqui no texto, na versão contemporânea, edição contemporânea. Eu gostei muito desde a primeira vez que li nessa versão, há muitos anos atrás. E aí é uma versão muito comum também, uma edição da Bíblia muito comum. Por exemplo, a Bíblia Thompson é nessa edição contemporânea. E quando ele prepara as bodas, espera os convidados, a gente já conhece a história, e as pessoas não comparecem à festa. Não vêm para a festa. Então ele manda convidar, manda avisar, olha, está pronto, mas ninguém vem. Aí quando ele já não suporta mais o fato de que eles desprezaram a festa preparada para eles, a palavra de Deus diz que ele manda os seus servos saírem às ruas, e algumas versões vai dizer às estradas, às esquinas das ruas, às saídas dos caminhos. Mas na versão edição contemporânea fala assim: ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 22, 9. Ide às encruzilhadas e convidai. Então guarde isso. Ide às encruzilhadas e convidai a todos quanto encontrardes. A todos os que encontrardes. Esse texto me chamou a atenção porque Jesus, para falar do seu reino, ele usa a parábola das bodas, que depois de preparado o banquete, ninguém compareceu à festa, então o rei daquela parábola, ele dá ordem aos seus servos para ir às encruzilhadas. Então gostaria de entender que quando a palavra de Deus fala assim, considerai os seus caminhos, ou aplicar os vossos corações aos vossos caminhos, é pensar que no caminho, ou nos caminhos da nossa existência, da nossa vida, nós encontramos realmente muitas encruzilhadas. Nós realmente encontramos muitas encruzilhadas. E o que seriam as encruzilhadas? As encruzilhadas, eu gostaria de entender que encruzilhada como um ponto de transição. Eu tenho falado desde o início dessa pandemia que eu acredito que esse é um tempo transicional. Já está se falando muito no novo normal. Como será o seu novo normal? O que seria o novo normal? Seria o que vai ser normal depois da pandemia. Então, na verdade, eu entendo que o nosso novo normal tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com as nossas decisões. Tem a ver com a nossa percepção das coisas. E aqui eu entendo que encruzilhada é um ponto de transição. É nesse ponto que o homem vê na sua frente pelo menos duas opções. Ele se vê numa encruzilhada. E ele tem que tomar decisões sobre para onde ir. Inclusive eu gostaria hoje de pensar
eu quero terminar essa palavra falando de uma encruzilhada quádrupla. Acho que nem eu nunca ouvi falar disso. Mas o Senhor me deu uma visão sobre uma encruzilhada quádrupla, onde eu chego num determinado ponto da estrada e há 4 saídas. Ela se transforma em 4 estradas. E eu preciso decidir a entrar por uma delas. Eu preciso decidir a continuar meu caminho por uma delas. E isso são decisões do coração. E aí, mas vamos voltar aqui. Diante da encruzilhada, seja ela quádrupla ou dupla, seja ela o que for, mas diante da encruzilhada nós vemos opções. É um momento de transição. Agora eu não tenho mais só uma estrada para seguir, eu preciso tomar uma decisão de para qual ir, para qual lado ir. Então, dali para frente, ou eu fico estagnado naquele ponto ali, ou eu tomo decisão de partir para uma nova etapa, para uma etapa de uma daquelas opções que estão na minha frente. E isso são coisas do coração, a decisão. Então as encruzilhadas estão diante do nosso coração. Nesse caso, a encruzilhada quádrupla, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos ver à nossa frente a obrigatoriedade de fazer uma escolha. Então o ponto de transição é o ponto que nos obriga a tomar uma decisão. Aí você fala assim, e se eu não tomar nenhuma decisão? Eu digo, você já tomou uma decisão. Porque a nossa vida é feita de decisões. Você diz, mas eu não tomei decisão. Falou, tomou. Você tomou a decisão de não tomar decisões. Então, de qualquer forma, nós precisamos tomar decisões. E a encruzilhada, quando o rei da parábola diz, vai às encruzilhadas, porque lá existem pessoas que estão em um ponto de transição, para onde deve ir, e de repente você vai chegar lá e apontar uma opção, vamos às bodas. O rei mandou entrar. Não é verdade? Então, o que é encruzilhada? Encruzilhada é um ponto de transição. Segunda lição que eu aprendo aqui na encruzilhada. A encruzilhada simboliza dúvida, simboliza indecisão, porque no momento de uma encruzilhada, você precisa parar, você precisa fazer escolha, e durante o momento da faz ou não uma escolha, toma ou não uma decisão, há ali entre esses espaços uma dúvida, uma indecisão. Para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Então, enquanto não se chega à decisão, nós estamos vivendo uma indecisão. Então, a encruzilhada também é um momento, ou a encruzilhada é um símbolo de dúvida, um símbolo de indecisões. Pode ser você esteja falando para pessoas agora que estão diante de uma encruzilhada, diante da obrigatoriedade de tomar decisões, porque na verdade nós vivemos essas encruzilhadas o tempo todo, porque nós temos que tomar decisões o tempo todo. Uma dona de casa se levanta pela manhã e na hora do almoço ela entra numa encruzilhada e saber a que decisão tomar, o que fazer para o almoço. Então, na verdade, a encruzilhada também simboliza essa dúvida, essa indecisão. É aquele momento no qual você não sabe o que fazer. É aquele momento de acreditar ou não na placa de sinalização. A placa está dizendo, vai para a direita. E você pensa, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? É encruzilhada. É naquele momento que você acredita ou não, confia ou não. É naquele momento que você vai pensar, será que essa placa está no lugar certo? Será que alguém não virou essa placa?
Você já viu aqueles vídeos de desenho animado, de corrida, onde aquele que está na frente passa e vira a plaquinha para outra direção? Parece que nós vivemos nesse tempo, nesse momento da indecisão sobre isso. Alguém pode ter vindo aqui e virado essa placa. Até porque eu não posso confiar muito no meu coração. É encruzilhada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nessa encruzilhada, onde nós precisamos tomar uma decisão, nesse ponto de transição, nessa encruzilhada que simboliza a nossa indecisão, precisamos entender que há um rei convidando para as bodas. Há um rei convidando para uma festa. Há um rei convidando para a alegria. Estamos falando da parábola das bodas. A encruzilhada, uma terceira lição, a encruzilhada é uma chamada, então, à decisão. Porque você não pode ficar na dúvida a vida inteira. Então a encruzilhada chama você a uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Seja ficar onde está, seja voltar, ou seja entrar em uma das estradas, em uma das vias daquela encruzilhada. Então, pensando em encruzilhada, esse é o momento da decisão. São opções, são caminhos, são direções. São direções. A encruzilhada é sem dúvida uma chamada à decisão, é uma oportunidade de escolha. E aí, pra você ter uma ideia, se você encontrar, por exemplo, lá em 1 Reis 18, talvez você esteja com sua Bíblia aí e queira abri-la. Primeiro Reis 18. O povo é chamado a uma decisão. O verso 21. Elias, ele está diante de uma situação onde ele precisa chamar o povo a uma decisão. O povo está numa encruzilhada. Então Elias chega diante de todo o povo e diz: por quanto tempo vocês vão cochear? Por quanto tempo vos cocheareis entre duas opiniões? Se é o Senhor, segui-o. Se é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu nenhuma palavra sequer. O povo estava numa encruzilhada. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Na encruzilhada é preciso tomar uma decisão. Em Josué 24:15, você vai ver lá Josué conclamando o povo a tomar uma decisão. Se o povo vai servir aos deuses dos antepassados, aos deuses dos amorreus, ou se é o Deus verdadeiro. Então ele diz: escolhei hoje a quem servais, porque eu e a minha família não estamos mais na encruzilhada, nós já tomamos a decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos em Deuteronômio, Deus falando com o povo através de Moisés, assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a vida, a morte, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele dá uma dica e diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa. Então olha só que coisa interessante, nós estamos o tempo todo precisando tomar decisões. Jesus apresenta para nós a porta larga e a porta estreita. O caminho largo, espaçoso, e o caminho apertado, estreito. E ele diz:
porfiai por entrar pela porta estreita, ou seja, entrai pela porta estreita. Esse é um conselho de Jesus. Ou seja, mas ele está dizendo, vocês não podem escolher a porta larga, não podem escolher o caminho espaçoso, vocês não podem. Eu ordeno a vocês que entrem pela porta estreita. Ele não diz isso, ele fala, entrai, escolhei a porta estreita. Josué não força o povo, ele fala, vocês precisam escolher. Vocês precisam escolher. Elias não obriga o povo, ele fala, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Você precisa tomar uma decisão. O obrigatório é tomar a decisão. Agora, que decisão tomar é uma questão do coração de cada um. Não é verdade? Então, diante disso, diante desse trabalho de entendimento sobre o que seja a encruzilhada, eu disse para você que o Senhor me mostrou algo para ministrar hoje aqui a respeito de coisas do coração, sobre uma encruzilhada quádrupla. Sobre uma encruzilhada que não é apenas mais duas vias, para você escolher uma ou outra, mas quatro para você escolher como se comportar, que tipo de coração, que tipo de terreno será o seu coração, que tipo de terreno eu decido que o meu coração será. E eu quero colocar para você, e quero apresentar para você o texto de Lucas, capítulo 8, mas também nós vamos encontrar isso em Marcos 8, vamos encontrar em Mateus 13, mas eu gostaria de lembrar aqui de Lucas 8. Lucas capítulo 8 vai nos ensinar sobre a parábola do semeador. Então eu não quero ficar aqui lendo muito tempo a parábola, mas está lá em Lucas 8, de 4 a 15. A parábola do semeador. A gente pode entender que Jesus ensina a parábola do semeador e depois ele explica ela para os seus discípulos. E eu queria pensar com você aqui sobre isso. Esse texto apresenta para nós uma encruzilhada quádrupla, onde nós estamos num lugar onde temos quatro opções. Onde nós temos uma lição sobre quatro tipos de coração. Ou eu diria, de quatro decisões do coração, de quatro escolhas do coração. Por quê? Olha só que coisa interessante. A primeira coisa que eu quero entender com você aqui é que a Bíblia diz no versículo 11 de Lucas 8, versículo 11, deixa eu encontrar aqui. Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15, vai nos ensinar sobre a parábola do semeador, bem como os Marcos 8, bem como Mateus capítulo 13. Mas nesse texto aqui, no verso 11, Jesus vai dizer assim, na linguagem de Lucas, ele vai dizer o seguinte: ora, a parábola é esta: a semente que é semeada, que o semeador saiu a semear, é a palavra de Deus. Então, uma vez semeada a palavra de Deus, olha o que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Aqui nós chamamos de Sermão da Montanha. Aquele seminário lá no monte. Ele fala o seguinte, ele termina o sermão e conclui da seguinte maneira. Ele fala o seguinte: olha, a palavra foi semeada. Nesse caso aqui, do Sermão do Monte, ele fala assim: a palavra foi semeada. Agora, se você ouviu
e colocou em prática, ou seja, o seu coração decidiu seguir aquelas palavras, é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouviu a mesma palavra, recebeu a mesma semente, mas decidiu tomar outro rumo e edificar a sua casa sobre a areia. Nesse caso aqui, Jesus ele explica a parábola dizendo: a semente é a palavra de Deus. Agora, essa semente vai cair no solo do coração. Agora vai depender de como estará esse coração, de que tipo de terreno será esse coração. Então ele vai dizer que os que estão à beira do caminho, e vai explicar da seguinte maneira: são os que ouviram, a semente caiu, mas antes que ela chegasse a germinar, vem o diabo e tira do coração. Então a semente vai aonde? A semente da palavra de Deus é semeada aonde? No coração. Coisas do coração. O coração recebe a semente da palavra de Deus. Aí ele recebe, mas ele está tão vulnerável às ações do inimigo que ele vem e tira. Para que essa semente não venha, não leve aquele coração a crer e ser salvo. Porque a Bíblia está clara que existe um princípio interessante: a fé vem pelo ouvir, e a fé é crer, não é verdade? E a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a palavra é lançada, mas antes que ela leve o ouvinte a crer, ela é retirada do coração para que, crendo, para que não aconteça de que creiam e sejam salvos. Então, o inimigo, ele só age no coração do homem quando há legalidade para isso. Então nós precisamos eliminar as legalidades que permitam que o inimigo tire ou coloque qualquer coisa do nosso coração. E aqui houve uma legalidade e o inimigo entra e tira a semente. Por quê? Porque a semente ficou na periferia, ficou às margens, ficou na beira do caminho. Como é que você lida com a semente da palavra de Deus? Como é que o seu coração te dirige no sentido de lidar com a palavra? Ela está onde? Porque se ela estiver na beira do caminho, ela está vulnerável a que o inimigo, antes que você creia e seja salvo, ela seja retirada. Então não deixe a semente que está sendo semeada hoje na sua vida ser deixada à beira do caminho. Não permita que ela fique na beira do caminho. Essa é a primeira via da encruzilhada. Mas aí ele apresenta um segundo caminho nessa encruzilhada quádrupla. E ele diz assim: e a outra é aqueles que caiu sobre a pedra. Esses que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, recebem. Ou seja, não está nem na beira do caminho. Recebeu. Recebeu aonde? No coração. Recebem. E recebe não é simples receber, recebe com alegria. Mas não tem raiz. Não deixa ela se firmar ali, se enraizar ali. Ou seja, para uma planta se enraizar é preciso que leve um pouco mais de tempo. Então, os quais até creem. Então, olha só, a semente alcançou o ponto no coração que levou, inclusive, a crer. Mas a Bíblia fala que o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Mas por algum tempo. E no
tempo da tentação, afastam-se. Ou seja, a palavra está ali, eu creio, eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo a palavra de Deus, a palavra está aqui no meu coração, mas eu sou fraco e eu tenho uma natureza, e o meu coração disse que eu não vou aguentar esse negócio, e então o coração não aguenta na hora da tentação e se afastam. Então eu espero que você não esteja pensando em entrar por nenhum desses dois caminhos primeiros aí, que é apresentado nessa encruzilhada quadruplicada. E aí ele fala daqui caiu entre espinhos. Então esse, assim como o que caiu sobre as pedras, eles ouviram, caminharam um pouco, foram adiante, mas indo adiante, são sufocados, os espinhos sufocam, a planta não consegue continuar crescendo, e aqui no caso espiritual e no caso das decisões do coração, indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida. E isso, cuidados, riquezas e deleites dessa vida, tem a ver com as decisões, com as escolhas do nosso coração. Então o que está falando aqui é em relação à semente, que é a palavra de Deus, e o terreno que recebe essa palavra, que é o nosso coração. E aí, querido, a palavra de Deus vai dizer que os cuidados, as riquezas, os prazeres dessa vida sufocam essa semente, essa planta que nasceu a partir dessa semente plantada. E então diz a palavra do Senhor que elas não dão fruto com perfeição. Então esses são aqueles que estão caminhando, aqueles que não cederam de repente à tentação que derrubou antes de que fizesse alguma coisa, estão até dando fruto, mas os frutos são defeituosos. Os frutos passam, mesmo que sejam frutos que poderiam e deveriam ser comestíveis, não são. Poderiam e deveriam servir de alimento a outros, não são. Por quê? Porque os cuidados dessa vida, as riquezas e os deleites dessa vida são aqueles espinhos que sufocam. E essa asfixia acaba matando a semente. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mas somos nós, o coração, que decide que tipo de terreno será. Porque o nosso coração é inteligente, é racional. O nosso coração, ele decide, ele escolhe. O nosso coração é que dita o nosso comportamento. A Bíblia fala, inclusive, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos cuidar nessa encruzilhada. Mas aí a palavra de Deus fala assim, mas aquela que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido a palavra de coração. Esse ouvir a palavra de coração é mais do que ouvir. É ouvir com desejo, é ouvir com vontade de mudança, é ouvir com desejo de que as coisas mudem, é ouvir esperando e querendo tomar uma decisão firme de mudança. Nesse ponto de transição, nesse tempo de indecisão,
nesse tempo de dúvida, nessa chamada à decisão que é a encruzilhada, aqui há alguém que, ouvindo a palavra de coração sincero e bom, guardam-na. Escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardam-na. E essa recepção da semente, de todo o coração, de coração sincero, e cheio de bondade, segundo o que a palavra de Deus vai ensinar aqui, Jesus vai ensinar, que guardando essa palavra desta maneira, ela vai produzir fruto com perseverança. Vai produzir muito, vai produzir bastante. E a Bíblia diz que aquele que está ligado à videira e não dá fruto, ele é cortado e lançado fora e queimado. Então nós precisamos entender que nós vivemos em encruzilhadas. E foi exatamente o que aquele rei das bodas fez. Ele disse: ide às encruzilhadas e convidai a todos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero encerrar minha palavra dessa maneira. Joel capítulo 3, versículo 14. Se você não pode ler agora, anote em algum lugar aí, depois você ouve de novo esse texto e você procura. Joel 3,14 vai dizer: multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse é o texto. Então, eu entendo que nós estamos num vale chamado de vale da decisão. Nós, para tudo, tomamos decisões. Para tudo, tomamos decisões. Para todas as coisas, tomamos decisões. E ali fala multidões e multidões. Eu gostaria de aplicar isso como a multidão que decide pelo não, a multidão que decide pelo sim. A multidão que decide pela maldição, a multidão que decide pela bênção. A multidão que decide pela morte, a multidão que decide pela vida. A multidão que decide pelo caminho estreito, a multidão que decide pelo caminho largo. A multidão que decide pelo reino de Deus e a multidão que decide pelo reino das trevas. E ali fala de duas multidões, multidões, multidões. Se você encontrar, se você, por exemplo, ler a palavra de Deus que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim, você vai perceber que existia uma multidão saindo da cidade e uma entrando na cidade. Uma que seguia a morte e outra que seguia a vida. Havia a morte naquela multidão saindo da cidade e havia a vida, que era Jesus entrando naquela cidade. E a palavra de Deus diz que quando aquelas multidões se encontram, todas as multidões se tornaram em uma só multidão que entraram pela cidade, pelas portas. Alegre. Então, quando nos encontramos com a vida, nós podemos decidir pela vida. Então eu gostaria de entender com você nessa noite sobre coisas do coração, que o coração é que decide que terra será, que terreno será, que direção ele tomará nessa encruzilhada quádrupla, nessas decisões que tem que tomar entre 4 opções. Deixar a semente na beira do caminho, recebê-la como se fosse receber numa pedra entre pedregulhos, receber como se fosse receber entre espinhos, deixar vulnerável o inimigo na beira do caminho, não deixar enraizar sendo um terreno pedregoso, permitir que os cuidados da vida, que as riquezas e que os prazeres sufoquem a semente, ou ser uma terra boa e produzir muito. Que caminho que você decide entrar hoje? Que caminho que o seu coração está te conduzindo aí? Não deixe o seu coração enganar. O melhor caminho é aquele que diz: eu sou o caminho. Na verdade, ele não é o melhor.
Ele é o único. Na verdade, ele é o único caminho que nós deveríamos escolher, porque quando nós não escolhemos andar por esse caminho, nós vamos andar em trevas. Diz a Bíblia que quem está nas trevas não sabe para onde vai. Não há caminho. Há só escuridão. Que Deus nos abençoe. E que eu gostaria ainda, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não posso deixar de falar isso aqui. Com respeito à questão da decisão, eu gostaria de frisar uma coisa que eu pedi você para guardar lá quando eu li a palavra. Fala assim, ide às encruzilhadas e convidai. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aqui não está dizendo, ide lá e obrigai, ide lá e forçai. O texto na edição contemporânea, que eu tirei esse texto, diz convidai para as bodas. Na verdade, essa é a questão. Por que convidar? Porque um convite, você tem a autoridade, você tem a oportunidade de escolher, de dizer sim ou não. Você é dono da sua própria decisão. Então, hoje, a palavra é um convite para você, nessa encruzilhada do seu coração, nessa encruzilhada que vivemos, que nós possamos decidir por seguir o caminho de verdade, que se chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. De entrar pela porta única, ele fala assim, eu sou a porta. De se alimentar do único pão, ele fala, eu sou o pão da vida. De beber da água que nunca vai nos permitir voltar a ter sede, eu sou a água da vida. De optar pela vida, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua cidade, a sua rua. Logo daqui a pouco nós estaremos num culto presencial aqui. E é tão gostoso falar da palavra de Deus que nós esquecemos até do tempo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Multiplica essa palavra aí. Tá bom? Se nesse momento você está vendo e não é mais um momento ao vivo, você está vendo outra época, um outro dia, compartilhe também. Nós vamos disponibilizar essas ministrações também lá no YouTube. No nosso canal, Pastor Amarildo J.D. Almeida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nós abençoamos cada vida e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela participação. Em nome de Jesus.